Depois de muito tempo, cá estamos nós de novo debatendo. Dessa vez vamos tocar em um tema um tanto espinhoso, morte. Não sou eu que vou começar fazendo as perguntas dessa vez, eu passo a palavra então pro meu amigo Enzo. Vai lá. Oi, pessoal. Então a gente começa com o primeiro tópico. Por que que a morte não é tão discutida, né? Porque eu vou começar falando o que eu imagino, depois eu passo a palavra para vocês. Eu imagino que a morte não é um assunto muito discutido porque ainda é muito desconhecido, né? Então as pessoas ainda temem um pouco ela. É justamente essa sensação de desconhecido que faz a gente se sentir meio incomodado com o assunto. E justamente por a gente ter a ideia de que ela é algo ruim, muita gente tem essa ideia, né? Então, a galera não discute muito sobre esse assunto. E eu, pelo menos, vejo dessa forma. E eu também queria acrescentar nisso que por conta desse temor, as pessoas elas acabam não discutindo também, e também por conta de uma prática muito comum na sociedade, que é a prática do relativismo, que, que eu vi isso num vídeo sobre filosofia, né? Que ela comentou sobre isso, sobre o relativismo, a ideia de que tudo é relativo. Então, por as pessoas acharem que tudo é relativo e se não discutir sobre aquilo, aquilo não vai acontecer. Então, às vezes as pessoas acabam parando de discutir esse assunto por ignorar ele como se ele não fosse ter um fim na natureza. Cara, eu acredito que seja uma coisa bem temida por qualquer pessoa morrer e que é muito pesado pra falar, porque principalmente pelas experiências da própria família de várias pessoas, então pensar na morte remete a pensar na morte de familiares e isso incomoda as pessoas, geralmente elas se sentem mais retraídas pra conversar sobre o assunto. Eu acho que isso acabou se tornando um tabu por tais motivos. E eu queria fazer uma pergunta pro Enzo. Ô Enzo, ela é desconhecida com base no quê, cara? Desconhecida no fato de que a gente não sabe o desfecho. Pô, a morte, naturalmente, a gente sabe o que acontece, né? O corpo, ele se transforma, tem todo aquele papo lá. E, realmente, é isso que acontece. Só que é justamente o fato de não ter nenhuma pessoa depois da morte para falar o que aconteceu com ela, que deixa muitas pessoas com uma pergunta na cabeça de que aconteceu, né? Se de fato foi só isso que aconteceu, se aconteceu algo a mais. Aí, claro, tem muitas religiões que explicam, mas ainda assim tem um grande ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, né? Bom, basicamente eu acho que também tem a ver com o fato de a gente querer jogar as coisas pra debaixo do tapete, sabe? Uma coisa que a gente não quer enfrentar, uma coisa que a gente teme pelo fato de ser desconhecido, né? A gente tem aquela questão da gente não gostar de coisas desconhecidas, do escuro, sabe? Desse tipo de coisa. E a gente deixa pra lá, acaba esquecendo, por ser uma coisa que nos faz mal, a gente deixa quieto, né? Prefere pensar em outras coisas. E acho que entra muito nisso que vocês falaram. Pensa em outras coisas, por quê? Porque esquecendo, né? A gente finge que passa. Já que a gente esqueceu e não existir, dá praticamente na mesma pra quem tá vivendo, né? Se eu esqueço de uma coisa e ela não existe, pra mim, tipo, como eu não tô experienciando ela, não tá na minha cabeça, então. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre isso. Olha, eu vou falar por experiência própria. Muitas vezes, quando eu era pequeno, já inocente, mesmo depois que eu perdi grande parte da minha inocência, a morte sempre foi um assunto que me incomodou. E mesmo quando eu pensava sozinho, que eu não necessariamente discutia, não é toda criança que gosta de conversar com outra sobre assuntos como morte, etc. Eu também tinha uma perspectiva limitada por conta da, da religiosidade. Então, sempre que eu pensava na morte, eu pensava com certo desconforto, muito por eu estar apegado à vida. E a morte parecia de uma ideia de desconstrução do que eu já tenho, de algo desconhecido que realmente me apavorasse. Mesmo eu sabendo de muitas coisas que eu não sabia na época, ainda hoje eu consigo me sentir desconfortável pensando nisso. Cara, interessante é que muitas religiões, e não só religiões, né, também práticas, porque budismo, por exemplo, não é considerado uma religião, mas elas focam no sentido de aceitar a morte. A meta da sua vida é aceitar a sua morte para que você morra em paz. E é uma construção muito forte a se fazer, justamente por conta de tudo que a gente acabou de falar, da sociedade, dos tabus, da pessoa sentir que está desconstruindo a própria vida pensando na morte, do que ela vai deixar para trás, né, dos bens materiais e tudo mais.
Mas espiritismo, budismo, são várias práticas são várias práticas e religiões que te incitam a aceitar que um dia você vai morrer, para você se desapegar das coisas de hoje em dia e viver com mais naturalidade, com mais leveza, pensando em, sabe, cara, isso aqui vai acabar. E quando você morrer, você vai ter que aceitar, né? Mas tem vários motivos Eu, por trás disso. eu até linko um pouco do que você disse, gordo, com uma frase do Epícoro. Eu achei ela muito interessante, coloquei no frases. Ele disse que a morte não nos preocupa, porque enquanto a gente existe, a morte não está aqui, e quando ela chega, a gente não existe mais. Então essa ideia da aceitação relaciona bem com o que ele disse. Eu acho que é uma ideia até um pouco mais simples, né, de ver as coisas. Cara, é simples de ver, mas na prática não é bem assim, né? Ela preocupa sim. Não, sim, claro. Aham. Também a morte ela é inevitável, então também existe a frase em Uhum. latim memento mori, lembre da morte, você nunca pode escapar dela. Então, Realmente. E também sobre esse olhar das religiões que o Gordo ele comentou sobre sobre a morte. Mas por outro lado tem algumas religiões, como o cristianismo próprio, e também o espiritismo, que ele não vê a morte como um fim. Então daí acaba tendo esse olhar diferente, porque depois da morte ainda tem alguma coisa para acontecer. Eu acho que isso se enquadra muito naquilo que a gente tá falando de jogar a morte pra debaixo do tapete, de fingir que ela não existe, porque você perde o sentido de morte ali, né? Você fala, vou perder essa vida. Ah, mas tem um paraíso depois, mas tem uma reencarnação depois. Você acaba meio que driblando a morte, né? Tipo, acreditando em alguma coisa que faz com que você perca aquele sofrimento de falar, vou morrer, vai tudo cessar. Como o Enzo estava falando do Epicuro aí, tem a ver também com o fim das sensações, a gente não quer perder aquilo que a gente tem, sabe? E a gente querendo driblar tudo isso aí, a gente fala, não, vou arranjar uma solução pra isso. E começa a ter um conjunto de crenças Eu que não solucionem isso de vejo alguma muito maneira. dessa forma, Eduardo, porque pelo menos pelo esse olhar, essa vida vai ser totalmente diferente do que a vida que tem depois da morte. Então, tipo, é uma vida que a gente não conhece. Então, não tem como falar que talvez eu tenha me expressado mal por falar que não é o fim dessa vida. É alguma coisa totalmente diferente que vem depois. Então, aquela ideia de aproveitar a vida até a morte, você vai aproveitar essa vida até ela acabar. Depois tem algo mais, mas você tem que aproveitar essa também. Eu acho que o Moisés consegue trazer uma boa visão do cristianismo, cara, mas na maioria das religiões orientais, ocidental tem pouca religião na realidade, mas muitas religiões orientais, e existem muitas, né, e muitas práticas também dizem que não é bem assim, que você deve aceitar a sua morte e aceitar em vida a sua morte, justamente porque senão a sua morte vira uma merda. Não é como se, sabe, fosse pra te confortar da morte. Não, é porque se você não aceitar, você vaga por aí como um espírito que não conseguiu transcender, não conseguiu ir pro outro lado. Na China, na Tailândia, mano, no Oriente inteiro, velho, é isso que eu acredito, tá ligado? É bem diferente do cristianismo ocidental que a gente vê que, não, então você vive bem e vai pro céu, então você vive mal e vai pro inferno. Não. uhum. Você vive e quando você morre, cara, boa sorte. Porque se você não aceitou sua morte em vida, você não vai ter uma morte sossegada, tá ligado? Sim, eu lembro de ter ido em um enterro budista, quem tava regindo falou uma coisa que me marcou bastante, que a morte, ele no budismo, ele é como um ciclo, você sai da terra e você tem que voltar para ela de qualquer maneira, então ele fez a analogia como o respingo das ondas do mar. Quando ela tá se quebrando, vai surgir várias bolhas, então ela vai sair do mar e vai voltar como o seu movimento natural. Então é muito isso, você tem que aceitar ela. Se você não aceitar, você não consegue. A sua vida na Terra vai ser pior. E essa aceitação é muito importante. Eu cometi um equívoco mesmo ao juntar muitas religiões, tipo, pela ótica da cristã, né? Que era a religião que eu seguia e tudo mais. E o que eu falei se aplica muito mais ao cristianismo, né? A história de você continuar tendo a sua identidade, a sua alma, as suas memórias, tipo, você continuar sendo mais ou menos quem você é, e ir para um paraíso ou para um inferno. Diferente do que vocês falaram agora há pouco, né? Não sei nem porque eu conheço o espiritismo. Foi erro mesmo, sabe? De ter falado que você reencarnar, você ter as memórias, porque senão entra naquela, né? Tipo, eu não tenho memória do que poderia ter sido a minha vida passada e tudo Uma mais. coisa, na verdade, Era só isso mesmo. no cristianismo também, pelo menos
no evangelicalismo, que eu pratico, a gente acredita que as memórias não permanecem. Poxa, cara, no catolicismo que eu praticava, eu nunca parei pra pensar nisso, na verdade. Eu falei isso mais por uma visão pessoal minha, sabe? Tipo, nunca perguntei pra ninguém se as memórias permaneciam ou não. Oi, Edu. Mas, no meu entendimento, a gente tinha ainda a questão da memória, da identidade e tudo mais. Tipo, prosseguia, sabe? Quando você ia pro céu ou pro inferno. Não sei Então, se esse quesito foi de bem explicado. memória no fator de reencarnar, ele é uma coisa muito discutida, que não é que, para algumas pessoas falam que não é que totalmente desaparece, mas também não fica totalmente igual. Tanto que nos lugares que praticam isso, as crianças ganham muita visibilidade quando falam alguma coisa de suas vidas passadas, ou algo assim. Como, por exemplo, falam pro pai, ah, quando eu era o seu pai eu não fazia essas coisas. Aí a pessoa acha, nossa, então essa pessoa é o pai do cara que reencarnou e tá lembrando disso, porque é criança. Mas quando vai crescendo, esquece das coisas não só de quando era criança, mas das vidas passadas também. Aí o que, que eles usam como argumento é que as crianças também lembram, as crianças cristãs também lembram, só que quando falam isso, ninguém liga por conta da religião. Aí quando falam isso no budismo ou em outras religiões, elas ganham muito espaço para falar. Mas que loucura, nanismo. Eu queria falar, fugir um pouquinho do assunto de religião. Acabou. Para falar um pouquinho da frase do Enzo. Não, é Beleza. porque eu também separei essa frase para trazer aqui, porque eu achei ela muito interessante, porque ela lembra muito o raciocínio que o Edu passa, e que eu não sei se ele ia falar nesse debate, mas se ele for falar, eu vou acabar dando um spoilerzinho, que é sobre quando a gente morre, a gente simplesmente se desapega de tudo, se desapega da nossa vida e de tudo que nos compunha, em teoria. Então, muita gente fala, ah, nossa, eu tenho medo de morrer porque vou perder determinadas coisas que eu conquistei, ou eu vou sentir dor, ou vou me sentir perdido, ou vou sentir falta dos meus familiares. Mas na verdade, quando você encontra a morte, você nunca encontra ela, porque você deixa de existir e deixa de ter suas vontades, deixa de tudo. Você basicamente se desprende da vida. Então, é uma perspectiva que talvez não seja o que acontece na realidade, mas que me conforta muito quando eu vou pensar em morte. Diz que me sentia desconfortável, mas depois que eu encontrei tanto a frase que o Enzo passou e o raciocínio que o Edu mostrou, se tornou bem mais confortável pensar nesse assunto. Cara, essa é uma visão que eu acho que, tipo, ela pode ajudar a trazer um pouco de conforto. Tanto que a gente já tinha conversado sobre aquela questão do, por exemplo, você guarda dinheiro a sua vida inteira, se você morrer, o que vai acontecer, sabe? Você faz tanta coisa, se você perder tudo, o que vai dar? Se você morrer, tudo que você tem vai embora. Cara, vai. Só que você não vai estar lá pra sentir falta, né? Você vai perder a consciência, vai perder tudo que você tem hoje, como eu e a gente tinha comentado agora do Epicuro, que ele diz, né? Você vai perder os sentidos, vai perder as memórias, você não vai ser mais você, sabe? Você não vai ter mais identidade, porque você não tá mais ali presente. Como outro filósofo que agora não lembro o nome, mas depois eu jogo o nome dele aí, disse, você esteve morto, né, entre aspas, antes de estar vivo, sabe? Tudo que aconteceu antes de você nascer aconteceu sem você estar ali. Desde a criação do universo até, no meu caso, 25 de setembro de 2004, sabe? Eu não tava ali. E eu não senti falta, tipo, por eu não estar ali, eu não senti nada. Mesma coisa vai ser quando eu me for. Alguém ia falar mais alguma coisa? Acho que não, mano. Beleza. Mano, então eu vou passar a próxima parte, ó. Essas duas perguntas, cara, elas são muito parecidas, elas são ligeiramente diferentes, porque o que vai mudar é a urgência, o que vai mudar é o tempo e tudo mais. Então eu vou juntar elas numa só, porque dá pra gente responder as duas de uma vez. É a questão de se a gente soubesse a data da nossa morte. Quais seriam os impactos disso? O que aconteceria, sabe? O que muda da gente saber, da gente não saber? Eu queria fazer uma análise em cima disso, sabe? De como as coisas são agora sem a gente saber da nossa data e tipo, como as coisas ficariam se a gente soubesse. Manda aí, o que vocês acham? Olha, sinceramente, eu acho que o ser humano
em geral. Muitas pessoas acham que isso daí é cultura do brasileiro, mas eu não considero só do brasileiro. Tem a cultura de postergar muitas coisas, e eu não estou falando só de trabalhos ou pendências que você tem que resolver até o final do mês. Eu estou falando de no sentido mais amplo, como muitas pessoas brigam com algumas pessoas que são próximas, como por exemplo familiares, e não se preocupam em resolver esses problemas porque acham que ainda tem muito tempo, ou porque não tem por que fazer naquela hora, não tem motivo. Se eu posso fazer amanhã, por que não? Porque eu vou fazer agora? Esse tipo de cultura eu acho que está muito presente na humanidade, e eu acho que isso muda muito quando você passa a ter um prazo de validade, que no nosso caso é a morte. E eu, antes de vir para esse debate, eu assisti muitos vídeos de médicos, né? E algumas testemunhas de mortes reais, né? E aí eles dizem muito, a maioria deles pelo menos, é um consenso geral, de que a maioria das pessoas quando estão prestes a morrer, ou quando sabem que vão morrer logo, a frase mais comum, ou o tipo de pensamento mais comum é que queria ter passado mais tempo com a minha família, ou queria ter abraçado pela última vez aquele primo que veio me visitar e eu não dei muita atenção. E é isso, cara. Eu acho que se a gente soubesse o dia da nossa morte, nós aproveitaríamos mais as coisas no atual momento do que nós aproveitamos. Nós provavelmente perderíamos essa noção ou essa cultura de procrastinação. Eu gostei muito do que você disse, Pereira. E aí eu já vou até relacionar com um pouco do que eu entendi sobre o assunto. Que eu imagino que teriam basicamente duas personalidades diferentes. Uma delas, eu imagino que a pessoa tentaria evitar a situação. Então, vamos supor que, sei lá, você fale como e onde e quando você vai morrer. Então, provavelmente, você vai tentar evitar. Nesse tipo de personalidade, você vai tentar evitar que aquela situação ocorra. Como, por exemplo, não sei, você vai morrer atropelado no dia XXX. Então, você vai evitar de andar na rua nesse dia. E aí, eu imagino que tenha outro também, que seria o da aceitação. O cara que iria aceitar. E aí, nesse caso, ia ser até meio estranho, porque eu fiquei pensando bastante nisso, que é porque as pessoas, elas provavelmente perderiam o medo de morrer, né? A ansiedade da morte, aquela ansiedade ruim. Porque elas já saberiam que o dia que elas estão, né? Porque se elas sabem o dia que elas vão morrer, elas sabem que os outros dias elas não vão morrer. E por isso, elas vão ter muito mais liberdade para fazer o que elas quiserem, porque elas sabem que elas não vão morrer aquele dia. Então, esse seria um jeito muito mais libertador de falar sobre esse assunto. E as pessoas ficarão com um sentimento até mais despreocupado sobre a situação. Mas em alguns casos, eu acho que aumentaria também o senso de urgência. Porque, como você disse, a galera ia acabar esse negócio de procrastinação, eu imaginei. Ia mudar, talvez, essa ideia, porque as pessoas elas começariam a ver com outros olhos o que rodeia elas. E aí, além disso, eu me baseio num dos artigos aí que o Edu trouxe, que é a questão da herança, né? Porque não haveria mais confusão sobre quem ficaria com a parte do patrimônio do cara, né? Normalmente a mídia é rodeada por esses assuntos assim, quem ficou com o patrimônio de tal cara, que era famoso pra caramba, pá. E aí não teria mais confusão, porque o cara estaria ali, se o cara vai morrer semana que vem, mês que vem, não teria essa discussão de ter patrimônio, com quem ficaria com o quê. Mas isso é só um adendo, né? Mas eu acho que, em geral, foram essas coisas que eu pensei. Sobre essas duas personalidades, eu consigo levantar duas questões também sobre cada uma delas. Que a primeira personalidade lá que ia tentar evitar, dá pra se questionar se ela ia conseguir realmente evitar, com as ações dela, iria mudar o destino dela. E daí isso a gente pode comentar. Na verdade, eu acho que vocês podem falar o que vocês acham disso agora. Cara, eu acho que ela não conseguiria. Porque se tá marcada aquela data, é que depende, né? Se o cara acredita que ele consegue mudar aquela situação, ele vai lá e muda. Se o cara, não, se o cara acredita nisso, né? Se ele acredita nisso é porque realmente vai acontecer. Mas não necessariamente. Então, depende um pouco da situação, né?
Se for algo inevitável, tá escrito lá, é inevitável, e o cara não acredita mesmo assim, ele tenta. Só que não necessariamente vai acontecer, né? No finalzinho você falou que eu ia falar. Eu acho que depende da situação da morte, velho. Se for algo assim, Uhum. tipo, Também cara, acho. você vai ter uma parada cardíaca. Infelizmente, não tem o que você fazer. Sei lá, você come bastante, sei lá, pouco açúcar no dia, não sei. Mas não tem muito o que fazer. Agora, se for um acidente, aí sim eu acho que, né, dá pra ponderar o que a pessoa faça. A não ser que seja sabe, uma morte totalmente determinista, que não importa o que você faça, tipo as visões da Raven, sabe? Que não importa o que você faça, você vai morrer, Eu achei que ia ser uma coisa mais dessa. sabe? Que não importa o que você Então, faça, tem essa você questão vai do morrer. determinismo. Ô, gente, Verdade. só que nesse caso, quem é que tá falando a data da morte pro cara? Ah, velho, Deus, onisciente, alguém aí. Então, essa a questão, tipo, a morte tá certa, tá definida de uma maneira certa por alguém, cara. Você sabe que vai acontecer aquele dia mesmo. A fonte não importa muito. O que importa é se a gente tivesse esse conhecimento, sabe? Eu sei que eu vou morrer tal dia. Porque se a gente não tivesse certeza, não muda nada ter e não ter. Saber ou não saber a data, sabe? Se eu A chego pra maior você e falo, vai morrer em evidência, eu acho que 2091. são os testes, né? Que, tipo, se as pessoas próximas de vocês morreram na data que foi previsto lá, e tá acontecendo com bastante frequência, você vai acreditar naquilo. Acho que essa seria, teoricamente, a maior prova ou contestação ou ideia de que aquilo tá certo, né? Uhum, está num dos textos lá que eu mandei pra vocês em anotações, é verdade, cara. Tipo, Uhum. aparece lá e você todo mundo, tipo, vê, acorda sabendo uma data. Esse texto na raiz. Depois eu vou entrar um pouco mais nele, mas todo mundo acorda sabendo uma data e aí a pessoa não sabe o que é, só que aí depois as pessoas começam a morrer justamente nessa data. Aí, sabe, aí as pessoas começam a fazer essa correlação de que aquela data que elas viram é a data da morte. Mas o que eu tava te falando, Samuel, é que assim, a gente tem. Eu parti do princípio quando eu fiz essa pergunta de que é uma coisa certa, sabe? Porque se Uhum. não for uma coisa certa, é tipo aqueles sites lá, vou deixar até um na descrição aí do vídeo, que eu fiz o meu teste, disse que eu vou morrer, se não me engano, em 22 de. Eu não lembro que dia, de 2091. E, cara, é um teste, sabe, bem. Eu coloquei ali minha idade, sabe, meu índice de massa corporal, se eu fumo, se eu não fumo, se eu ando de ônibus, de carro, de bicicleta, esse tipo de coisa, ele deu a data lá, cara. Mas, tipo, eu não acredito nisso aí, sabe? Uhum. Pode ser que seja verdade, mas, né? Não acho que um site vai determinar a data da minha morte. Mas eu acho que pra gente ter. Pra gente conseguir fazer um debate legal, a gente tem que, tipo, levar em consideração que é uma data certeira que não tem como escapar. Porque aí sim que seu Edu, comportamento vai efetivamente passar a mudar, né? Tá, então se não tem como escapar, o cara realmente não conseguiria mudar. Por isso que eu acho que entra numa questão de determinismo, né? Ah, não, mas eu não vou entrar nessa rua. Poxa, cara, se você falou que você vai morrer naquela rua, tenta evitar aí que você vai, tentando, tipo, não chegar na rua, você vai chegar na rua, sabe? Qual que era o outro É. questionamento que você queria levantar, Moisés? E, na verdade, não é muito um questionamento, é só mais uma perspectiva, que é sobre essa questão do serviço de urgência. A procrastinação, acho que ela não acabaria totalmente, mas ela ia acontecer a procrastinação das coisas ruins, que é para depois da morte, que um exemplo bem babaca e egoísta que eu pensei, por conta do famigerado do calculismo, mas vai lá, o cara vai morrer dia 22. E daí no dia 20 ele pega um empréstimo enorme, gasta com tudo que ele quer. Daí ele morre no dia 22 e daí não vai ter que pagar. Concordo. Eu acho Eu, que uma coisa que vocês tinham falado, que o Enzo falou, de duas personalidades, né? Essa de aceitação e essa do cara tentar lutar. Eu acho que isso a gente consegue correlacionar com o comportamento humano quando se depara com uma situação que muita gente acaba esquecendo da terceira opção, de freeze, fight or flight, que seria ou então lutar, correr ou congelar. Aí a terceira opção nesse caso, eu acho que seria a pessoa só ignorar, fala: "Ah, certamente você vai morrer nessa data". Ah, beleza então. E ela só tentar ignorar, sei lá, com um psicológico extremamente bom ou esquecer da data de alguma maneira, que é uma coisa que ela poderia fazer também. Ô Samuel, eu acho que nem necessariamente bom, cara, o psicológico. Porque assim, imagina, se eu recebesse aqui atualmente, que nem a data do Edu, não sei se eu vou falar a mesma data, né? Mas, não vou falar a mesma data. Mas sei lá, em 2090 que eu vou morrer, cara, eu não ligaria muito não, porque eu ainda teria muito tempo pra viver, sabe? Então, mas aí nesse caso você estaria como se fosse numa parte de postergação ou luta, mas você continuaria ligando um pouco. Uhum.
Eu tava pensando no que o Moisés disse sobre o egoísmo lá de você pegar um empréstimo multimilionário e gastar assim, e pensa, tipo, se você se receber essa informação e ela for verdadeira de alguma forma, e você omitir ela, você não fala pra ninguém, você, tipo, só aceita ela e não avisa ninguém. Isso seria um egoísmo ou um protecionismo? Das outras Os dois. pessoas, pra elas não sofrerem. Depende da situação, porque Pode você ser os dois, pode Arthur. omitir e falar errado também pro cara, só pra trollar o maluco. Também pode ser uma possibilidade, então acho que depende um pouco da situação, né? Depende da intenção da pessoa. Uhum. É uma baita trollagem. Pode ser os dois. Na hora que a gente vai falar de consequências, eu vou mostrar que, tipo, pode ser vantajoso você fazer qualquer um dos dois. Mas a maior vantagem é você esconder. A gente já chega lá. É isso que o Enzo, que o Moisés também falou, dessa questão e do Samuel agora, né? Das personalidades, eu vi numa reportagem da BBC. Muito interessante, ela fala que pode dar uma aumentada no niilismo, né? De você sair fazendo qualquer coisa que te dê na sua cabeça, você sempre quis fazer, tipo o exemplo gordo que o Moisés citou. Ou também você pode ter um altruísmo muito exagerado. Tipo, você sair fazendo coisas que você também sempre quis fazer, do tipo ajudar a pessoa, sabe? Sair distribuindo sopa pra quem precisa. E eu acho que isso tem muito a ver também com uma pergunta que eu quero que vocês me respondam, que aí eu já logo dou minha opinião, que é o porquê que a gente começa a revisar algumas coisas da nossa vida quando a gente sabe que a gente vai morrer. Principalmente, aí eu evito qualquer contestação que o Gordo poderia me dar sobre esse problema de 2090, principalmente quando a gente sabe que a data da morte está próxima. Então, se eu digo para vocês que vocês vão morrer em abril do ano que vem, muito provavelmente vocês vão mudar sim os seus comportamentos. Pelo menos eu mudaria os meus e acredito que, pelo que eu conheço das pessoas e de vocês, eu acho que vocês também mudariam. Eu queria saber por que vocês acham que as pessoas mudam seus comportamentos nessa situação. Essa situação, pelas minhas pesquisas, uma teoria que explica bastante sobre essa mudança de comportamento é a teoria do impacto, que uma frase que define ela, muito bem falado pela professora de filosofia Lucilena, se não me engano o nome, que é do contraste se vem a consciência. Porque, pensando mais, primeiro por um lado mais abrangente, quando você para pensar, um dia eu vou morrer, isso daí, mesmo não pensando numa hipótese, você tá lá vivendo a sua vida, daí um dia você para e pensa, um dia eu vou morrer, um dia minha vida vai acabar. Nesse momento que você vai ter a ideia de que tem um momento de vida e um momento de morte, um contraste. E daí aí que você percebe que existe uma vida. Porque, pensando em um outro exemplo, uma caneta, uma caneta que ela fosse. Na verdade, eu vou pensar no exemplo da tela do vídeo, que normalmente é com fundo preto e as letras brancas. Daí, se essas letras fossem pretas, você não iria enxergar essa letra. Você não ia enxergar que tem uma letra lá, porque não tem esse contraste, então não tem a consciência da letra. E o mesmo se ocorre com a vida. E daí agora pensando mais pelo lado que o Eduardo falou, um lado mais específico, de uma data, um horário, um local. Daí você vai tornando isso mais sólido e daí esse contraste fica ainda maior. Então, quanto maior o contraste, maior a consciência, e com essa consciência vai ser base para suas ações. Mano, que incrível. Eu só queria comentar aqui o que que essa filósofa disse, e o que o Moisés disse também, é explicado no livro do Nietzsche, sobre o bem e o mal. Que ele discute bastante sobre isso lá. Cara, interessante. Vou dar uma lida nesse livro, hein? Eu acredito que as pessoas mudem justamente pelo sentido que a gente dá pra nossa vida, cara. Por que você estuda? Quer dizer, não no nosso, em alguns casos, né? Mas, por exemplo, por que a gente trabalha? Porque a gente sabe que a gente tem uma vida pra viver. E pra gente viver essa vida, a gente precisa de dinheiro. Por que a gente mantém relações sociais? Networking. Porque a gente sabe que a gente precisa também na vida profissional para ter dinheiro pra viver. A partir do momento que a gente faz tudo visando que a gente só precisa continuar vivendo, se alimentar porque a gente precisa viver, trabalhar porque a gente precisa comer, comprar comida pra comer pra sobreviver e tudo mais. E a gente percebe que, sei lá, mano, em 2021, daqui a, sei lá, 5 meses, eu não vou mais ter vida? Mano, pra que eu vou trabalhar, velho? Tipo, eu não vou mais ter vida depois disso. Então eu não vou perder meu tempo, o tempo que me resta, focando numa coisa que eu focaria se eu não soubesse a data, né? Porque eu não sei quando eu vou morrer, então eu tenho que focar nisso. Mas se eu sei,
eu não preciso, sabe? Eu não tenho essa necessidade. Então, eu revisaria toda a minha vida. Como você disse, eu realmente mudaria algumas coisas. Eu acho que não tudo, porque, né? Enfim. Eu revisaria minha vida e pensaria, cara, eu faço tudo visando não morrer. Agora que eu vou morrer, pra que eu vou fazer tudo isso? Pra que eu vou estudar uma matéria que eu não gosto? Ou então, pra que eu vou trabalhar num trabalho que só me cansa e eu perco metade do meu dia, tá ligado? Eu acho que toda a nossa Uhum. vida é focada em viver. A partir do momento que você sabe que você não vai viver, você não vive da mesma forma. Simplesmente, cara. Seu foco vira outro. O seu sentido de vida vira outro. Cara, é por isso que eu adoro vocês, mano. Eu queria surpreender vocês com essa ideia e vocês que me surpreenderam por saber. Eu anotei isso aí quando eu tava estudando, que tipo, é o simples fato da gente perder a responsabilidade de lidar com as consequências que a gente tá fazendo qualquer coisa, né? Fala assim, ah, tudo bem. Não vai, tipo, vai acontecer a consequência, mas eu não vou ter que responder por ela. Então eu faço. Eu faço um empréstimo, eu deixo de estudar pra matéria, deixo de trabalhar. Eu não vou ter que lidar com isso. Eu só vou aproveitar o fato de eu estar mudando as coisas agora, né? Mas não vou ter que mexer e responder por essa mudança, porque eu vou estar morto. E também tem um detalhe que eu queria acrescentar também, é que tem uma ideia de que a gente passa a aproveitar mais a vida quando a gente sabe da morte. Então, eu sei quando eu vou morrer, e aí eu vou lá e começo a aproveitar a minha vida. Mas eu acho que não é bem assim que funciona. Tanto que entraria até em contradição com as coisas que eu acredito, né? Porque eu acredito que a gente tá procurando ser feliz o tempo inteiro. E não é só quando a gente sabe que vai morrer que a gente vai procurar essa felicidade. Então, assim, do meu ver, eu acho que a gente tá procurando felicidade mesmo sem saber e sem pensar. E nesse contexto que a gente já falou agora. Sempre, sabe? Tipo, esquecendo da morte, jogando ela lá pra frente, fingindo que ela não existe. Só que a gente aproveita a vida com outro foco. Então, tipo, a gente não pondera muito as ações que a gente tem que tomar. A gente pensa nos sonhos, como coisas que estão distantes. Por quê? Porque eu posso jogar lá pra frente, eu não tenho esse senso de urgência que a gente tava comentando agora há pouco, né? Como eu não vejo a linha reta do fim, como eu não vejo o ponto de final, pra mim ele tá muito longe mesmo, então depois eu faço. Não tem problema. Eu vou fazer, eu quero fazer isso me faz feliz. Mas eu posso ficar, sei lá, rolando a página do Facebook, é uma coisa que me deixa feliz agora mesmo, tipo, e eu tô sendo feliz de qualquer jeito. Porque dentro dos meus planos, quando eu não considero uma morte próxima, o que eu tenho? Eu tenho que eu vou fazer, vou, sei lá, continuar mexendo no Facebook agora e depois eu faço aquilo ali, então eu vou ser feliz de qualquer maneira. Agora que eu tô fazendo, agora que eu tô no meu Facebookzinho e lá no futuro, sabe? Então a gente fica muito mais focado em coisas prazerosas e momentâneas, porque como eu conversei com o Phelps uma vez, o prazer é uma coisa mais intensa e momentânea, sabe? Coisa de agora. E uma felicidade, ela tende a ser uma coisa mais duradoura. Pelo menos foi a definição que a gente teve naquele momento e que eu acho que se aplica melhor aqui. Hoje, Então, um projeto, uma coisa maior que me faz feliz, eu posso deixar pra depois, por quê? Porque eu considero que eu vou fazer ela. Logo depois que eu terminar de rolar o Facebook aqui, eu vou fazer os dois mesmo. Só que um deixo pro futuro e outro deixo pra agora. Oi, Enzo. desculpa ter te interrompido aí, mas Relaxa. o que eu acho que muda perto da morte é o filtro, né? Que a gente sempre vai continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes, porque aquilo era o que te maximizava a tua felicidade. Mas o que muda, eu acho que é a intensidade com que você faz aquilo, né? Então, tipo, se você falava pouco com seus familiares, você vai começar a falar mais. Se você brincava pouco com seus amigos, você começava a brincar mais, e esse tipo de coisa. Acho que o que muda é a intensidade, sabe? Também acho isso. E, tipo, eu disse também porque eu penso que o senso de urgência, ele vai achatar tudo isso aí. Então ele vai virar e falar assim, tá vendo aquele sonho que você tava tipo, programando lá pra frente? Vai ter que fazer agora. Isso não te faz feliz? Você vai ter que fazer agora porque você vai Uhum, morrer. Então você vai ter que correr uhum. atrás. E aí você para de pensar em uma coisa mais instintiva, mais sem foco, sabe? Tipo, depois eu faço as coisas que me fazem feliz, eu vou fazer mesmo. Enquanto isso eu faço outra coisa que me faz feliz, só que só agora. Quando a morte tá por perto, eu falo, não, eu vou fazer o que me faz feliz, só que eu vou ter que fazer isso tudo muito rápido, pra dar tempo de fazer tudo. Por isso que eu, tipo, me apego tanto em fazer todas as coisas, porque eu não quero deixar de fazer nada. Mas não é como se, enquanto eu não soubesse a data da morte, eu não me ligasse pra nada. Também entra uma questão que, assim, num vídeo do Ludo Viajante, que ele fala sobre procrastinação, ele diz que a gente muitas vezes procrastina porque a gente tem medo de fazer aquilo ali dar errado, a gente não quer ter, tipo, ter o esforço de agora fazer alguma coisa, tocar um projeto, por exemplo, fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, porque tudo no começo é muito mais difícil, né? Você começar uma coisa mais grandiosa é uma coisa mais complicada para você ter resultado lá na frente. Por isso que você ficar, sei lá,
Eu repito, né? Na tela de uma rede social é melhor, porque você tem um prazer agora. Enquanto pra aprender uma língua nova, pra aprender a tocar violão, pra aprender a fazer uma coisa que você quer fazer e que você acaba deixando pro futuro, você deixa pro futuro porque o começo é difícil, o começo não é bom. Só é bom lá na frente. Só que quando o senso de urgência da morte bate na porta, você fala, não, tem que fazer. Por quê? Porque esse senso de urgência começa a pesar pro outro lado, né? Pro lado de você fazer. Porque você faz ou você morre sem fazer. Então você vai começar a correr atrás. Não, repito, não que você não fosse fazer antes, tipo, que você não estivesse aproveitando a vida antes. É só que a morte fala assim, pô, ou você faz agora, ou eu vou chegar aqui e não vou deixar você fazer. Só queria acrescentar o termo crise da meia-idade. Que é isso, cara? Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Mano, é mais ou menos assim, um adulto qualquer. Geralmente remetem isso mais a homens, mas eu não sei porquê. Imagina lá um homenzinho. Ele tava vivendo a vida dele, fazendo essa coisa da procrastinação que você acabou de falar. Visando deixar as coisas mais, sabe, os projetos maiores pra depois. E do nada o cara chega com 45 anos e percebe que não fez nada da vida. E aí ele meio que retorna à fase jovem dele, sabe? Tenta voltar com a jovialidade, fazer os projetos como se fosse uma pessoa jovem e correr atrás do sonho, sabe? De forma anormal. Essa é a crise da minha idade. É um cara que começa a correr atrás dos sonhos. Isso meio que acontece com todo mundo, sabe? O cara começa a aproveitar mais a vida do nada, que começa a ser mais tranquilo com tudo, que é menos ranzinza em uma fase da vida adulta dele. E é isso, mano. É um cara que percebe tudo isso que você acabou de falar, basicamente. Mas então essa crise da meia-idade seria alguma coisa, um fator vantajoso, porque por esse lado ele estaria aproveitando mais a vida dele. Depende, cara. Assim, eu só vi isso retratado. Eu vi isso muito retratado em filmes e séries, depois eu fui pesquisar um pouco. Mas na maioria dos filmes e séries, geralmente é um cara que não, sabe, não consegue fazer isso. Ele tem a crise da meia-idade, ele acaba gastando muito dinheiro, ele acaba se sentindo como jovem, sendo que ele é jovem, fazendo coisas estúpidas, porque ele pensa que pode, esquecendo das responsabilidades dele. Então, se o cara foca muito naquilo, ele acaba perdendo o senso de, como é que é, de retorno, sabe? Do que aquilo vai causar pra vida dele. Como se fosse o último dia da vida dele. Só que não é, tá ligado? Então é bom por um lado, mas ele tem que ponderar o retorno que ele vai ter. Cara, eu vou pegar tudo isso que vocês falaram, desde o Enzo, eu acho, e apresentar o que eu tava pensando. É tipo, cara, concordo muito com o que o Edu disse, tanto que eu ia falar justamente sobre isso, sobre felicidade. Eu amo o jeito que o Edu tira as palavras da minha boca, antes mesmo de eu as falar, mas tudo bem, tudo certo. Eu, pensando no que o Gordo tinha dito, eu não acho que as pessoas façam as coisas para viver, eu acho que as pessoas fazem as coisas para serem felizes. Logo, quando elas tivessem alguma perspectiva de morte próxima, elas iam focar nessa busca de felicidade, assim como antigamente, só que através de novas maneiras. Isso me lembrou muito um vídeo que eu vi há um tempo sobre Cortella, Grande Cortella, que ele lembra um quadrinho do, acho que era do cachorrinho lá, o Snoopy. Acho que era Snoopy, isso. Do Snoopy e Charlie Brown, que eles estão na beira de um rio e aí o Charlie Brown, de um jeito melancólico, vira pro cachorro e diz: Nossa, um dia todos nós iremos morrer. E de uma forma cômica o cachorro vira e diz: Sim, mas todos os outros dias não. E a profundidade filosófica que essa fala tem ao mesmo tempo que cômica, muito interessante. Porque é justamente isso que eu interpretei, pelo menos como essa crise de meia-idade, e é justamente esse sentimento que eu acho que as pessoas pensam quando, por exemplo, elas descobrem que vão morrer em um tempo próximo. Porque a partir disso, elas percebem que tá certo, eu vou morrer, por exemplo, daqui a uma semana. Mas antes disso, eu tenho um tempo inteiro para aproveitar. E se eu não aproveitar, eu vou ter uma vida infeliz. Porque o que conta, pelo menos na minha opinião, é como termina. E aí, quando você tem essa perspectiva, você passa a bolar
a desconstruir a estratégia de vida que você tinha. Por exemplo, eu imagino que a maioria das pessoas, ou pelo menos eu, pense que vou morrer depois dos 60 anos. E aí, a partir dessa perspectiva, eu elaboro um planejamento de vida em que eu tenho sonhos, tenho metas, tenho os objetivos. Só que a partir do momento que eu descubro que eu vou morrer daqui a um mês, eu tenho que reformular isso de forma que eu consiga ser feliz sem conseguir realizações que, por exemplo, são impossíveis a curto prazo. Então, por exemplo, quando eu trato dos meus sonhos de estudar ciência, etc., eu sei que eu não vou conseguir ter a profundidade que eu gostaria, mas eu pelo menos vou tentar ser feliz dentro do possível. Porque essa é a natureza humana. Buscar a felicidade. E eu acredito que é isso que muda o comportamento das pessoas, essa perspectiva de quando vai acontecer. Lógico, eu estou considerando que, que a morte seja num período próximo, porque esse é o cenário em que mais altera, ou pelo menos que eu imagino, que mais altera. Quanto mais próximo do dia que você está, mais você será afetado e, consequentemente, adaptará as suas ações. E então eu acredito que é isso. Quando você, a partir do momento que você descobre que vai morrer em um tempo próximo, você tem que reformular os seus meios de felicidade e, consequentemente, mudar suas ações. Essa é a minha resposta. Acho incrível, mano. Incrível tudo que você disse. Eu só discordo de uma pequena parte, que eu acho que não importa muito como termina. Porque, para mim, não, o que importa realmente é o somatório de todo o processo. Por exemplo, se importasse como termina, vai ser resultado de um único acontecimento. O último acontecimento que teve. Então, se termina ruim pra você, tipo, um momento triste, não necessariamente foi uma vida infeliz ou algo assim, né? E eu acho que é isso, mano. Só isso, mano. Então, essa conversa que vocês dois tiveram agora, elas me lembram muito uma coisa que eu já tinha comentado com o Pereira, da morte como sentido pra vida. Que é mais ou menos assim. Tem muita gente que diz isso e eu acho que isso se enquadra muito com o que a gente estava conversando até agora, que é a questão o sentido da vida é a morte, que eu acabei repetindo, mas é basicamente essa a ideia. E também é com uma questão de que tem muita gente que acredita que é porque a gente vai morrer que a vida não vale a pena, acredita que é porque a gente vai morrer que nada tem valor e que tudo mais. E aí, como fazendo jus ao nome desse server, desse canal, né, Filosofísica, eu tentei trazer algum conceito da física para tentar entender essa posição filosófica. E aí eu fiquei pensando na velocidade. Sabe, eu estava estudando física lá, a questão das formas que você pode definir a velocidade. Você pode ver a velocidade de uma maneira vetorial e de uma maneira escalar. Na vetorial você acaba considerando deslocamento. Então você vê onde você começa e onde você termina. E essa é a única coisa que importa para você calcular esse tipo de velocidade. Na escalar, você vai considerar o trajeto que você percorre como um todo. Então o caminho vai importar. Sabe, o final e o começo vão modificar, claro, porque eles vão alterar o caminho. Mas enquanto o deslocamento só se importa com o começo e com o fim, o a distância percorrida se importa com o caminho que você seguiu para sair desse começo e para esse fim. E assim, dá para trazer isso para esse lugar no sentido de que, se a gente for analisar a vida e a morte de uma maneira vetorial, sim, a morte é o sentido da vida, porque enquanto a gente está vivendo, a gente está se encaminhando para a morte, certo? A gente está prosseguindo cada vez mais rápido, evidentemente, né? Por uma questão de percepção de tempo, aquela questão de tipo, um ano para quem vive um ano é metade da vida, a vida inteira, e um ano para quem vive 80 é 1 sobre 80 da vida. Então a gente está caminhando no sentido da morte cada vez mais rápido, em movimento acelerado. E assim, um outro detalhe é que, ao analisar a vida dessa maneira, a gente percebe que provavelmente ela depende do seu julgamento, né? Mas a gente vai começar e terminar no mesmo ponto, que é na não vida. A gente começa a vida saindo do estado de não vivo, certo? Que é o que a gente tinha comentado agora há pouco, para o estado de morto, que também você não vai estar vivo. Por aí você passa pela vida, mas você sai e começa no mesmo lugar. Então o deslocamento é nulo. Só que o fato do deslocamento ser nulo não invalida
o fato de você ter percorrido um trajeto. Do mesmo jeito que, tipo, você ter começado e terminado um lugar, não muda o deslocamento que você. Desculpa, a distância percorrida. Não muda o seu caminho. Na vida é a mesma coisa. O fato de você morrer ou não, não vai modificar as coisas que você vai fazer na sua vida, o que você. Tipo, as coisas que você vai fazer na sua vida e como você vai reagir a elas e tudo mais. Então, você pode ver a vida da maneira que você quiser, seja de uma maneira vetorial ou escalar. Mas vendo ela de uma maneira escalar, você consegue traçar, tipo, ver a vida, sabe? Porque no deslocamento você vê só o que você não vive, sabe? Você vive o começo, você vê o começo e o fim, momentos onde você está em transição de não vivo para vivo. Só que se você junta os dois, você vê só o momento que você não está vivo. Então, na minha opinião, acho que a gente deve olhar a vida muito mais numa questão de distância percorrida, uma visão mais escalar e se importar com o caminho que a gente segue até a morte. Por mais que a gente sabe que a gente vai chegar lá em algum momento. Então a morte é sim um sentido da vida, mas ela não tira nenhum valor daquilo que você percorre no seu caminho. Se você olhar ela de uma maneira escalar, claro. Incrível, mano. Sem palavras. Genial. Genial mesmo. Mais uma coisa que eu tinha pra falar, galera, era sobre as consequências, que eu comentei com o Arthur que a gente ia chegar em algum momento nas consequências da gente saber o dia da nossa morte. Eu acredito que esse é um momento bom pra dizer. Nos links que eu mandei pra vocês, tem, cara, várias delas, várias. Aí eu vou mandando aí, vocês vão reagindo, vão pensando em algumas. Uma que eu achei bem interessante é a de relacionamentos, porque tanto profissionais quanto pessoais. Porque, por exemplo, pensa que você vai contratar uma pessoa que vai morrer amanhã, por exemplo. Se todo mundo sabe a data de morte e tudo mais, você não vai querer contratar uma pessoa que vai morrer amanhã. Você não vai querer namorar uma pessoa ou casar com uma pessoa que vai morrer amanhã. Tipo, as pessoas que têm a data de morte programadas para muito cedo, a partir do momento de hoje, elas tenderiam a sofrer muito preconceito, né? Porque ninguém ia querer fazer nada com elas. Seja num relacionamento, sabe? Porque você não quer começar um relacionamento para perder a pessoa e ficar triste. E você também não vai querer contratar uma pessoa que logo logo vai morrer também, você vai ter que correr atrás para substituir. Então isso seria uma das consequências e aí, respondendo a pergunta do Arthur, justificaria a pessoa querer ocultar a sua data de morte. Tem também, deixa eu ver aqui, a questão de ter filho ou não, que às vezes você, como você sabe a data de morte, claro, se fosse público, né? Se você soubesse a data de morte de todo mundo, casais poderiam abortar filhos que viveriam pouco para não ter que sentir a dor de perder a criança, ou optar por não tê-los, ou optar por tê-los mais depressa porque sabe que vão morrer rápido e gostariam de ter um filho, sabe? Para poder aproveitar, para poder deixar seu legado e tudo mais. Tem a questão de políticos também, que um presidente também deveria. Talvez seria muito vantajoso para ele ocultar a data de morte dele, porque, por exemplo, você não votaria em alguém que vai morrer amanhã, né? Ou também por, sei lá, ele poder desviar muito dinheiro e fazer muitas das besteiras que a gente falou que ele poderia fazer sem ser culpado. E aí se você não soubesse a data de morte dele, tipo, você não poderia impedir ele, sabe? Mudaria a questão da funerária, que entra na questão da herança que o Enzo comentou. Também, essa eu achei bem interessante. Peças de teatro, que a galera que sabe que ia morrer ia fazer, por exemplo, uma peça de teatro onde no final ele morre mesmo. No roteiro tá lá que ele morre e ele acaba morrendo na vida real também. O que daria um tom de realismo muito interessante, apesar de ser, sabe, meio espinhoso. E aí não vai dar Deixa pra eu ver. regravar também. Que seria complicado. Oi? Não vai dar pra Verdade, daria regravar pra também. reapresentar. É verdade. Verdade. Mas ficaria interessante. Eu vi também um caso de, tipo, o pessoal poder começar a tatuar a data, ou carregar, sei lá, uma carteirinha que contivesse a data de morte da pessoa, porque vai que ela tem um treco no meio da rua, acontece alguma coisa, e aí os médicos poderiam olhar e falar, não, pô, esse cara aqui tava programado pra morrer nesse dia, então eu não vou nem correr atrás de salvar ele, porque muito provavelmente é esse o acidente que vai causar a morte dele. Então eu vou atrás de uma pessoa que não vai morrer. Deixa eu ver o que mais. Dá pra gente fazer o luto antes da morte, então o morto ele ia se. O cara que vai morrer, né? Ele ia se despedir de todo mundo, se ele acreditasse, ele ia ter a missa de sétimo dia dele, talvez a missa de 7 dias antes da morte. Ele ia dizer e ouvir tudo o que ele queria dizer, né? E ele também ia saber do impacto que ele tem na vida das pessoas, que as pessoas têm dele. Seria uma coisa que isso eu acredito que seria interessante, né? Sabe, você poder ter aquele carinho final e não ser uma coisa tipo abrupta, como é muitas vezes. Você ter a notícia de que a pessoa morreu e ter que lidar com isso, sabe? E, cara, uma coisa que eu também achei interessante é que num desses artigos que eu mandei, no que conta a história, sabe, das pessoas
que acordaram, tendo a data de morte gravadas num sonho e tudo mais, e elas foram descobrir depois que isso significa a data de morte. E esse texto ele conta, ele estrutura muitas dessas consequências que eu falei pra vocês, ele estrutura, né? E ele diz depois, lá no final, é um grande plot twist. Se você não quiser o plot twist, você pula alguns segundinhos aí. Que o que aconteceria se com base nessa sociedade a gente perdesse esse conhecimento. Então você já estruturou toda a sua vida para essas mudanças, para essas consequências. Aí a sociedade passou uns 2 séculos, tá todo mundo de boa. Aí vai lá e pô, todo mundo perde esse conhecimento e volta naquele estado onde a gente não sabe que dia que a gente vai morrer.